Fala, senhores, sejam bem-vindos de volta, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, licitações e contratos, 14.133. Falaremos agora sobre os critérios, né, de critérios objetivos. Falamos na aula anterior sobre as modalidades e agora dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Sem mais delongas, vamos para o conteúdo, que é o que interessa para os senhores, né? Bora lá. Então, nós paramos aqui sobre os critérios de julgamento, critérios de julgamento, tá? Então já falamos sobre definição, aplicação, regime jurídico, princípios, o processo licitatório, as modalidades e agora estamos nos critérios de julgamento. Bora lá. Então, o que são os critérios de julgamento, senhores? Nada mais é do que o julgamento das propostas serão realizados com base em critérios definidos em lei. Você recebe as propostas por parte dos licitantes, né, das pessoas que vão participar da licitação, e dentro das propostas vai ter lá o critério que foi selecionado pela administração pública. Vamos supor que no edital tem lá dizendo, o edital diz que essa licitação aqui é de menor preço. Então, no julgamento das propostas, vai se avaliar lá quais foram as propostas de menor preço, que é um dos critérios de julgamento, né, que é o tema do assunto. Artigo 37 diz lá quais são os critérios. E dentro dos critérios nós temos o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, tá? Quando tá assim técnica e preço, é melhor técnica e melhor preço, beleza? Maior lance, menor preço, perdão. E no caso do leilão, né, que é o maior lance, a gente até brincou lá com a musiquinha, eu vou fazer o leilão, quem dá mais leva. E o ponto 6 traz que é o maior retorno econômico. Então nós temos aí esses critérios para julgamento das propostas. Então, professor, o que a banca pode cobrar aí dentro desse artigo 37? Se os senhores analisarem junto comigo, nós temos aí 6 incisos. É uma questão pronta, né? Ela pode mencionar vários tipos, né, de julgamentos dentro de uma questão só, dizer, compõe critérios de julgamento das propostas, né, menor preço e maior desconto, vírgula somente, né, eles gostam de fazer isso. Melhor técnica e conteúdo artístico somente, técnica e preço somente, por exemplo. Maior lance nos casos de concorrência, diálogo, tipo, inventar, tá? Então você tem que ficar ligado quais são os critérios, né? Nós temos aí que eu já mencionei, né? Tá lá no artigo 33 e responder a questão conforme o que está aí e não inventar, tá? Nós temos aqui uma lei e ela é bem literal no que tange ao julgamento das propostas. Tranquilo? Bora lá. Seguindo. O artigo 59 ainda falando, né, sobre o julgamento, né, os critérios de julgamento. Nós temos lá as desclassificações. Serão desclassificadas as propostas que... Então, nós temos lá o critério de julgamento das propostas selecionadas, mas também temos aqui os critérios de desclassificação dessas propostas. E aí nós temos aquelas que contêm vícios insanáveis. A gente estudou lá em Atos, senhores, né? E a súmula vinculante 473, que eu bato tanto, que fala do seguinte: o que são vícios insanáveis, né? São atos que são nulos. Não seria diferente aqui na lei de licitações. Então, se contém vícios insanáveis, também será desclassificado, ou seja, anulada essa proposta. Beleza? Não obedecerem às especificações técnicas, né, pormenorizadas no edital, ou seja, está em desconformidade, não seguir aquilo que o edital trouxe na sua redação. O edital diz que a proposta tem que ser entregue em 3 dias, o cara entrega com 4 dias, desclassificado. Beleza? Ou seja, não obedeceu às normas técnicas do edital. Inciso 3. Apresentarem preços inexequíveis ou, inexequíveis, ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Preço inexequível, senhor, é aquele preço que fica surreal de se contratar. Ou ele é muito grande, é um preço muito alto para a administração pública, ou ele é um preço muito baixo na competitividade do mercado, né? E isso a administração pública tem que ficar ligado para não levar um golpe, um calote, né? Então, também serão desclassificados nesse ponto. Inciso 4. Não tiverem sua exequibilidade, né? Exequibilidade demonstrada quando exigida pela administração. Bora lá. O que é isso aqui do ponto 4?
Beleza, o cara mostrou um preço que pode ser inexequível, mas ele garante que ele consegue cobrir esse preço, que ele tem capacidade de garantir esse preço. Então a administração pública vai lá e diz, ó, beleza, eu quero uma demonstração da sua exequibilidade, que é o quê? A garantia de que aquele preço vai estar vigente ou válido quando fecharem um contrato. E aí ele não consegue demonstrar essa capacidade. Logo, também será desclassificado. Tranquilo? Apresentarem desconformidade, o inciso 5, desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Né? Apresentou uma documentação que demora lá 30 dias, tipo uma certidão que demora 30 dias para ser elaborada pelo determinado órgão. E aí a administração pública precisa da certidão em 5 dias, então o vício é insanável, né? Não tem como ali você dar uma celeridade em um documento que o tempo hábil não vai conseguir, beleza? Por que eu trouxe esse artigo 59? Porque se os senhores analisarem junto comigo, mais uma vez, são 5 incisos, né? Então já cabe uma questão, beleza? E são tópicos. É desse jeito que a banca pensa, tranquilo? Bora lá. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4. Então isso aqui é basicamente o que eu expliquei para os senhores. Né? Eu posso ir ao local para saber como você vai garantir aquele preço, aquele serviço, ou você tem que me demonstrar como você vai fazer isso. Se a gente chegar em um consenso, a administração pública entender que você tem condições de fazer isso através da demonstração, beleza. Vamos tentar prosseguir o contrato. Fora isso, você estará desclassificado dentro dos critérios de julgamento da administração pública. Beleza? Bora lá. Artigo 60. Isso aqui é nos casos de empate, tá, senhores? Empatando, né? Entre duas ou mais propostas, então, no caso de empate entre dois ou mais licitantes, tá? Serão utilizados os seguintes critérios de desempate. Ah, professor, então existe a possibilidade de haver empate entre os licitantes? Existe, tá? Podem oferecer o mesmo preço, podem ter a mesma credibilidade técnica, tá? Então a administração pública pode ficar ali tentando, né, escolher o melhor. E a lei já trouxe isso nos seus critérios de desempate no artigo 60. E diz o seguinte: inciso 1. Disputa final. Hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta, né, em ato contínuo à classificação. Vamos lá, temos 3 empresas empatadas no processo licitatório. Então essas 3 empresas, elas podem sim apresentar novas propostas, que é a disputa final, tá? Então essa disputa final vai vir com um novo julgamento dessas novas propostas na avaliação. Professor, então, vamos supor que as 3 empataram no primeiro momento. Beleza. E posteriormente elas apresentam outras propostas diferentes daquelas iniciais. Correto. É isso aí. Beleza? Pode mudar preço? Pode. Nunca aumentando, né? Por exemplo, se o critério de julgamento for menor preço. Então eles vão ter que abaixar, né? E não aumentar. Beleza? Melhor técnica. Tem que mostrar uma técnica melhor. Ah, eu vou usar aqui o cimento que é na categoria B. Ah, não. Aí o outro vem, eu vou usar um cimento da categoria A. Né? Vamos usar esse conceito para definir. Então, da categoria A, né, oferecer uma melhor proposta. Beleza? Bora lá. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, tá? Para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais, para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas em lei. Então, o que é isso aqui, tá? A lei, além de trazer a possibilidade da disputa final, né? E se isso acontecer e ainda continuar empatado, você tem a possibilidade de fazer a avaliação de desempenho contratual. Se essa empresa, né, já tem outros serviços prestados para a administração pública, vai se avaliar esse desempenho. Porque dentro da contratação existe lá um período de início, de etapas, de entrega do serviço. Então, se as empresas têm um desempenho bom ou excelente dentro do seu cadastro, do seu registro lá cadastral, ela vai ser também considerada superior às outras nessa questão do desempate. Tranquilo? Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Olha aí, mais uma forma de inclusão, né, da igualdade dentro da lei, né, trazendo ações que equiparem ou
que tragam essa equidade entre homens e mulheres, seja na questão salarial, seja nas funções, né? Mulheres também assumindo função de chefia, né, coordenação dentro aí das empresas que forem licitar com a administração pública. Tá? Inciso 4, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme orientação dos órgãos de controle. E o que seria esse programa de integridade, senhores? Né? Se vem cumprindo dentro das suas obrigações, né? Seja ela trabalhista, fiscal, monetária, ou que seja, né? No pagamento da construção da sua empresa, seja ela responsável na integridade, tá? Você terá também uma diferença. E aí você entra em outros critérios, tá? Você vai visitar a vida dessa empresa, no sentido, né, bem estrito da palavra. Você vai saber se a empresa cumpre com suas obrigações trabalhistas, se tem incentivos de alguma coisa, né, fomento dentro de algumas áreas sociais, se faz ações voltadas para a sociedade e etc. Então, também haverá essa avaliação do desenvolvimento do programa de integridade. Beleza? Bora lá. Parágrafo 1º, ainda do artigo que a gente acabou de ver aqui, 60, tá? Bora lá. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, ainda se não houver desempate, será assegurada a preferência. E aqui essa palavra preferência é no seu sentido estrito. Realmente vai haver uma preferência, ainda que aquelas condições todas lá que a gente já viu, né, prevaleçam as empresas em igualdade. E o que vai acontecer? Aos bens e serviços produzidos prestados por. E aí vai se avaliar aonde esses bens e os serviços são prestados. O inciso 1 diz: empresas estabelecidas no território do Estado ou no Distrito Federal, tá? Do órgão ou das entidades da administração pública que estão licitando, né? No caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território no estado em que se localize, tá? Bora lá. O que é que aqui está dizendo, senhores? Se Goiás está fazendo uma licitação e dentro dessas empresas que estão empatadas nesse processo licitatório, tem lá duas empresas de outro estado e uma de Goiás, tá? Ainda que esteja no empate, ela terá preferência, justamente porque a empresa ela é estabelecida no território do estado ou na região. E por que isso, né? A pergunta, professor, por que essa preferência, né? Os alunos gostam de perguntar. Essa preferência é justamente porque aquela empresa está trazendo, né, trabalho para aquele meio, ou seja, está produzindo, dando desenvolvimento ali para a questão social. Beleza? O segundo ponto, empresas brasileiras. Professor, o senhor acabou de dizer aí das empresas estabelecidas no território. E por que agora empresas brasileiras? Porque nesse processo licitatório pode haver também empresas internacionais. Por exemplo, né, a construção da ponte Salvador-Itaparica, da ilha de Itaparica, né, eram empresas internacionais. Se houvesse uma empresa brasileira capacitada e estivesse ali no processo licitatório e fosse empatada, por exemplo, né, com a empresa internacional, ela teria preferência, seguindo o inciso 1 e o inciso 2. Tranquilo? Mas no caso, como só tinham empresas internacionais, não tinha o que falar em empresa brasileira. Logo, se tivesse uma empresa brasileira, ela também teria preferência, tá? Inciso 3. Empresas que investam em pesquisas e desenvolvimentos de tecnologia no país. Vamos lá. Aí nós temos aí 3 empresas internacionais. E essas empresas internacionais têm, tá, polos aqui no Brasil. Só que apenas 2 dessas investem no país na questão do desenvolvimento de tecnologia. 2 não, só uma, tá? Vamos facilitar aqui o exemplo. Então, das 3, se só uma tem investimento, desenvolvimento, tecnologia no país, só ela vai ter a preferência aqui, conforme o parágrafo 1º do artigo 60. Beleza? Inciso 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, tá, dos termos da Lei 12.187, que isso aqui nada mais é do que, senhores, né? Perdão. Nada mais é do que um plano, tá, nacional de controle do meio ambiente, tá, de preservação do meio ambiente. Se a empresa comprovar que ela tem uma responsabilidade com o meio ambiente, ela tem preferência segundo o artigo 60, parágrafo 1º. Então, as empresas que estão ali, né, se não responderem ao inciso 1, 2 e 3, mas no inciso 4 elas comprovem que tem, né, um plano, né, um planejamento de preservação nacional do meio ambiente, né, que é o controle, ela também terá preferência segundo o artigo 60. Tranquilo? Bora seguindo. O artigo 62 já vem falando do tema habilitação.
Veja, a gente saiu dos critérios de julgamento das propostas, né? Avaliou as propostas, menor preço, melhor técnica, maior lance, técnica e preço, e a gente viu lá tudo, né? Beleza. E aí, depois de passado isso, a gente vem para a etapa habilitação. E o nome habilitação é também o sentido estrito da palavra. Vai avaliar-se se dentro dos critérios lá de avaliação, aquela empresa também vai se habilitar ou é habilitada para participar do processo de licitação, continuar dando prosseguimento ao processo de licitação. E o artigo 62 trouxe: a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações aqui, ó, se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante. Então, se cair numa questão, ela vai vir assim, que a habilitação, senhores, é, né, a fase em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. E essa divisão da habilitação está aqui no artigo 62. Ela vem dizendo o seguinte, que os documentos, né, as informações necessárias, elas devem ser informações jurídicas, tá? Se é uma empresa que não tem restrição de contratação com a administração pública, por exemplo, tá? Outra forma de documentação técnica. Ah, eu estou contratando uma empresa de engenharia e essa empresa não tem um engenheiro trabalhando nela, só pedreiro. Nada contra os pedreiros, tá? Mas aí não tem uma habilitação técnica, apenas uma questão informal, mas a gente precisa de uma habilitação técnica, tá? Então, avalia-se isso também. Ponto 3. Fiscal, social e trabalhista, né? Se paga lá seus impostos em dias, se tem ações sociais e aonde é demonstrada essas ações sociais, meio ambiente, né? Fomento e etc. Trabalhista, cumpre com suas obrigações, tá? E econômico-financeiro, ou seja uma empresa sólida, né? Que não esteja ali à beira de um colapso, à beira de uma falência, por exemplo, tá? Bora lá. O artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência. Então, nós temos uma regra dentro do processo de habilitação que as empresas não poderão movimentar ou mexer no documento após a entrega. Entregou os documentos da habilitação, ali fica inerte, né? Não se mexe mais, a administração pública que vai avaliar, salvo, tá, em sede de diligência para, inciso 1, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2, atualização de documentos cuja validade tenham expirado após a data do recebimento das propostas. Então nós temos duas situações. A primeira situação é que se eu apresentei um documento, eu empresa, tá? Apresento um documento, só que esse documento apenas mostra para a administração pública informações rasas e ela precisa de uma informação mais concreta. E aí ela pede para complementar. Tranquilo. E no segundo inciso ela fala de documentos que já tiveram sua validade expirada, como, por exemplo, certidões negativas. Ah, eu preciso de uma certidão negativa do meio ambiente, por exemplo. Vamos supor que ela dure 180 dias. E a gente sabe que o processo licitatório tem todo aquele trâmite, movimentação e demora tempo, tá? E chega e vence. Logo, ela também poderá atualizar esse documento vencido, mas não modificar. Ela apenas vai atualizar a questão do vencimento. Beleza? Bora seguindo. E aí a gente chega no ponto 9, que é o encerramento da licitação, tá? O artigo 71 traz o seguinte: encerradas as fases do julgamento e da habilitação, que a gente acabou de ver, julgamento das propostas e da habilitação, que é a documentação, e exauridos os recursos administrativos, veja, assim como em todo o edital que a gente conhece, existem sim as fases de recurso dos editais, tá? Determinado documento não foi avaliado pela administração pública e dentro do edital está dizendo que você tem que avaliar. Então a empresa que se sentir ofendida poderá entrar com esse recurso, por exemplo. Beleza? O processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá, veja bem, depois de passadas as fases do julgamento e habilitação e as fases dos recursos, tá? O documento da licitação será encaminhado para a autoridade superior, que vai decidir. Bora lá. Ela poderá fazer o quê? Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Se essas irregularidades vão ser sanadas, logo não são vícios insanáveis. Então não cai nessa pegadinha. Porque se a banca perguntar, dentro do processo licitatório pode haver vícios sanáveis,
Pode. O que não pode haver são vícios insanáveis, que isso vai o quê? Desclassificar as propostas, desclassificar a empresa. Tranquilo. Segundo ponto, revogar a licitação por motivos de conveniência e oportunidade. Súmula vinculante 473 do STF. A administração pública pode anular seus atos quando eivados de vícios insanáveis, ou revogá-los quando oportunos, inoportunos ou inconvenientes para a administração pública. E a revogação é o quê? Um ato válido, só que naquele momento para a administração pública ela é inconveniente e inoportuna. Tranquilo? Inciso 3. Proceder à anulação da licitação. A anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros. Sempre que presente ilegalidade insanável. E a gente já falou isso aqui, né? Então, pelo princípio da autotutela, a administração pública ela pode de ofício anular, como através de provocação de terceiro. Por exemplo, uma empresa que se sentiu ofendida dentro do processo licitatório porque outra empresa utilizou de má fé em determinados documentos, burlou documentos e ela descobriu que aquilo ali é ilegal, vício insanável. Logo, haverá o quê? Anulação do processo licitatório. Bora lá. E o quarto inciso, adjudicar o objeto da homologação e homologar a licitação. E o que é adjudicar, senhores? Adjudicar é você entregar o objeto da licitação, você entregar o processo, né, de construção, ou seja, as fases todas para aquele que ganhou. O prêmio da licitação vai para quem ganhar. Adjudicar é você reconhecer o vencedor, tá? E dar a ele, através da homologação, a licitação para ele produzir. Beleza? Bora lá. Parágrafo 1º. A pronúncia de nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis. Ela tem que indicar de forma expressa, ou seja, taxativo. Não pode aqui chegar e dizer, ó, eu acho que tem esse vício ou aquele não. Ela tem que mostrar princípio da motivação. Bora lá. Tornando-se sem efeito todos os subsequentes atos, né, que deles dependam. E dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem tenha dado causa. Tranquilo. É esse o efeito da anulação, ex tunc. Ela retroage até o início e anula tudo que já foi produzido, desde o início lá do vício. Tranquilo? Já se fosse revogação, ela encerra aqui e não produz mais efeito. Mas o que já produziu, está valendo. Tranquilo? Bora lá. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado. E o que é um fato superveniente? Que acontece logo em seguida. Eu, administração pública, tinha recursos, para a construção de determinada quadra poliesportiva para determinado bairro, ou determinada escola em um bairro. E daí aconteceu uma enchente, né? Um fato superveniente, eu não sabia que isso ia acontecer. Destruiu determinadas casas desse mesmo bairro. E ao invés de fazer o processo licitatório, eu vou utilizar aquele recurso que eu tinha disponível para fazer, para ajudar essa comunidade, essa população ali daquele local. É um fato válido? É. Eu vou ali motivar, né, através da motivação, dizer, ó, eu, administração pública, estou revogando essa licitação por conta de fato superveniente, enchente em determinado bairro, onde, enfim, ela vai motivar do jeito dela. Mas isso é um fato superveniente. Tranquilo? Parágrafo 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Antes da anulação, os interessados têm que se manifestar e dizer, ó, a anulação vai trazer esse prejuízo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, se for vício insanável, eu não tenho o que fazer. Eles têm que se manifestar apenas para dizer, ó, aconteceu isso, isso e isso, enfim, eu não tenho como manter essa licitação. Mas na revogação, né, já que é um ato discricionário da administração pública, a revogação, fica a critério ali do administrador se ele conseguir motivar um fato superveniente. Tá? Parágrafo 4º. O disposto neste artigo será aplicado no que couber à contratação direta, e aos procedimentos auxiliares à licitação. E o que é contratação direta, professor? A contratação direta é quando a administração pública ela não faz licitação. Ela ou usa da dispensa ou da inexigibilidade. A gente vai ver isso mais à frente, beleza? Contratação direta. Chegamos nela. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Mas antes da gente adentrar ao conteúdo, eu quero falar outras coisas aos senhores, tá? O que é inexigibilidade e o que é dispensa de licitação?
Muito se bate isso era um tema bastante cobrado na última lei, a 8.666. Eu acredito que não vai ser diferente aqui na 14.133, apesar de ter outros posicionamentos. Bora lá. Quando se falar, senhores, em inexigibilidade, tá? Que é algo que você não pode exigir, né? Beleza? Tranquilo. Então, é uma licitação que não existe concorrência, tá? Só tem uma empresa que faz determinado serviço. Tem como eu fazer uma licitação, já que a licitação segue o princípio da concorrência? Não tem, só tem ela. Então eu aplico o quê? A inexigibilidade. Já no caso de dispensa de licitação é diferente. Ainda que existam empresas para fazer o processo licitatório, eu vou ter que dispensar a licitação e utilizar de alguns critérios dentro da própria lei. Tranquilo? Dito isso, bora para a lei. Olha o que diz lá. Deverá ser instruído com os seguintes documentos, tá? Documentos, a contratação direta. Documento de formalização de demanda, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Eu até mencionei que fiz um curso de termo de referência recentemente. E o termo de referência ele está dizendo o seguinte, ele é numa fase interna, ele diz o seguinte, que você precisa ter alguns critérios para fazer a licitação. Você precisa saber qual é o objeto, você precisa saber o custo da quantidade, para você ter ali formalização dessa demanda, tá? Embasamento para fazer tanto a inexigibilidade como a dispensa. Inciso 2. Estimativa de despesa que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23. Parecer jurídico, pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão dos recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido, né? Tem que ter condições de arcar essa contratação direta, tá? Comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação, qualificação mínima necessária. Aqueles critérios lá de habilitação que a gente viu, jurídica, né? Técnica, fiscal, social, trabalhista, a gente tem que avaliar isso também. Não é porque é uma dispensa ou uma inexigibilidade que a gente vai contratar de qualquer jeito, tá? Aqui é apenas uma nova forma de você contratar sem aquele processo todo de licitação, tá? Razão da escolha do contratado. A gente tem que saber a razão dessa escolha, não é chegar assim, ó, só vou contratar você porque eu quero, não. Não, a gente está contratando a determinada empresa X, porque X é a única empresa especializada em fazer determinado serviço. Por isso aplicou-se a contratação direta na modalidade inexigibilidade. Beleza. Justificativa de preço, né? Se só tem uma empresa e ela só cobra um preço, a gente tem que dizer justamente porque a empresa é exclusiva e o preço que ela cobra no mercado é esse, né? O preço praticado no mercado, o preço global é esse, tá? E o inciso 8 traz a autorização da autoridade competente. Após tudo isso, você tem que ter também a autorização da autoridade competente para fazer essa contratação direta. Não é porque eu quero que isso vai acontecer, tá? Bora lá. Ainda falando sobre a contratação direta, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico, ou seja, em um site específico, né? A administração pública, quando fizer essa contratação, ela tem que disponibilizar e dizer, ó, existiu uma contratação direta para serviço, né, de interesse público, que foi na modalidade de inexigibilidade ou dispensa de licitação, e mostrar por quê. Aí tem que vir com esse documento, autorização da contratação ou extrato decorrente do contrato. E o que é esse extrato? Uma síntese do contrato que foi fechado com essa empresa, né? Valores, essas coisas. Aquelas placas que os senhores veem, determinadas obras, por exemplo. Quando a licitação, você consegue ver lá. Quando houver uma dispensa, vai ter lá também. Beleza? Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ou seja, no erro, né? Na ilicitude, ocorrida com dolo, veja, mais uma vez, a lei trazendo qual é o elemento subjetivo. Com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente, tá? Pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. E o que é isso, senhores? Além da administração pública ou da empresa responder, né, dentro aqui dessa ilicitude numa contratação direta, o agente público vai responder de forma solidária, assim como o contratado. Olha o que está dizendo. Se a administração pública, né, alegar que aquele contrato houve, né, incitação, né, ou facilidade por parte do agente ou da contratada, também responderão de forma solidária. Ah, foi avaliado lá em 1 milhão os danos.
vai ter que pagar esses danos e aí poderão também arcar com esse ônus, tá? Tanto o agente público como o contratado, salvo também, né? Ainda tem, né, as outras sanções legais cabíveis que a gente já viu aí, que pode também ser aplicado. Pronto. Agora a gente vai encerrar aqui, tá? Já deu aí 30 minutos de aula. A gente vai dar uma pausa, vai tomar um café, beber uma água, volta, molha o rosto, não dorme, tô aqui com você. E a gente vai falar agora da inexigibilidade e da dispensa de licitação. Tranquilo? Espero você.